Olá, tudo bem? Meu nome é Emanuel, eu faço parte do time do Gaio DataOS e o propósito desse vídeo é ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos curtos focado mais para o time técnico entender como que o Gaio funciona e como que nós podemos começar a trabalhar e desenvolver soluções de dados a partir dele. Então, nesse primeiro momento, eu quero trazer um pouco de luz sobre o propósito do Gaio, qual é os perfis de pessoas que normalmente dentro das organizações têm acesso à ferramenta e a partir daí nós entrarmos cada vez mais no detalhes sobre funcionalidades. Então, trazendo esse cenário de pipeline de dados, nós podemos falar de uma arquitetura ideal que seria necessário ser implementado dentro das empresas para que fosse possível criar todo o pipeline de dados dessa solução que está sendo idealizada. Então, desde a ingestão do dado, integração, preparação, lidar com altos volumes de dados, implementar machine learning, APIs, assim por diante, se faz necessário, por vezes, criar, implementar, contratar diversas ferramentas. Isso torna um ambiente extremamente inchado, de difícil manutenção. Então, o Gaio ele vem para ser um redutor de custo, não apenas no quesito de tecnologias, mas também de equipe. Se eu preciso de uma equipe altamente treinada, capacitada para fazer a sustentação desse parque tecnológico, isso gera custos excessivos para a empresa e também lentidão em todo o processo. Então, o Gaio ele foi pensado para simplificar toda essa jornada e trazer de forma leve, intuitiva, um ambiente onde não apenas um analista de negócio, não apenas uma pessoa técnica, não apenas um engenheiro de dados pudesse trabalhar, mas equipes diversas, né? Dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma solução. Então, o Gaio possui funcionalidades que vão atender um time de especialistas, um time técnico, mas também um time de negócio. E nós vamos ver ao longo dessa série de vídeos como que cada como que cada pessoa pode interagir com dados e criar soluções robustas. Provavelmente agora você deve estar utilizando o Gaio numa versão Docker que você baixou e instalou no seu ambiente, ou numa versão que foi contratada através do nosso ambiente SaaS, ou caso você já seja um cliente do Gaio, você está consumindo o Gaio implementado na sua infraestrutura. Então a primeira tela do Gaio que você vai encontrar é a tela de login, dentro desse ambiente em que o Gaio está hospedado. Então nós vamos fazer o login aqui agora. Bom, depois de fazer o login, você vai ter um primeiro contato com o Gaio Kickstart, que é um tutorial inicial, onde vai passar pelas principais funcionalidades que tem logo aqui na home, principalmente voltado para usuários não técnicos. Deixa eu tirar minha câmera e sobrar mais espaço aqui dentro dos elementos da tela. Bom, aqui no menu inferior nós temos essas funcionalidades que eu comentei e você já pode ver que essa interface ela remete a um sistema operacional como o Windows, o Mac, mas aqui no nosso contexto um sistema operacional de dados. Uma vez que você tem todo um aparato, uma série de ferramentas necessárias para você desenvolver os seus projetos de dados, então você tem esse sistema operacional colaborando no seu desenvolvimento. Aqui, logo na home do Gaio, nós temos essas funcionalidades que vão possibilitar um usuário não técnico a ter um acesso rápido aos seus dados de forma muito simples, como o Gaio Power Search, onde o usuário clicando ou digitando as colunas que ele quer visualizar em cima de uma base de dados que foi previamente preparada, ele pode facilmente ver em formato de gráfico o resultado dos seus indicadores. Então, essa base de dados de vendas, por exemplo, ela foi previamente preparada, disponibilizada para esse usuário e agora, de forma natural, ele pode ir digitando, clicando e vendo ali os gráficos sendo gerados conforme o melhor tipo de gráfico para aquele dado que ele esteja utilizando. Então, nós temos aqui o Power Search, que exerce essa função, o Insights, que é similar, mas aqui ele traz alertas de tendências de comportamentos de queda, de crescimento, seja extremo ou ao longo do tempo, de um indicador que esteja com algum tipo de problema ou não, um benefício, um indicador por vezes positivo. Mas aqui ele tem acesso rápido a essa informação. Aqui no menu ainda nós temos o Data Chat, que é a ferramenta do Gaio
para você conversar com uma LLM em cima dessa base de dados e de forma natural visualizar os indicadores. Nós temos também aqui o Dashboard IA para fazer as construções automáticas de dashboard. E nós temos também o menu de projetos. Antes de entrar na parte de projetos, nós temos aqui o menu na lateral, onde é possível fazer a alteração do nome, definição aqui do e-mail do usuário, selecionar o idioma que você de preferência da interface e, porventura, alguma outra modificação, como, por exemplo, trocar a cor do Gaio e deixar ele mais a sua cara. E agora nós vamos acessar o menu de projetos, entender um pouco mais desse conceito. Aqui existe 80% ou mais de tudo que é possível ser feito no Gaio. Um projeto, ele é um ambiente isolado onde nós podemos criar tabelas, importar tabelas, manipular dado, desenvolver em código, e esse ambiente ele é isolado por projeto. Então, a primeira etapa que a gente tem que cumprir aqui é a criação de um novo projeto. Depois dele criado, ele vai aparecer como uma caixinha nessa lista. Dentro desse ambiente, nós temos o estúdio, que é onde nós podemos fazer toda a modelagem de dados, a construção de fluxos de dados e a utilização das tarefas do Gaio, que são as ferramentas para modelar o dado, para desenvolver o modelo preditivo e o que mais for necessário. Um projeto completo, ele vai ficar um pouco com essa carinha, onde nós temos fluxos de dados diversos, cada fluxo responsável por executar uma determinada ação. Então aqui eu tenho um fluxo que importa os dados de um banco de dados do MySQL. Aqui eu tenho um fluxo de modelagem de dados e assim por diante. E aqui nós temos também um fluxo de dados voltado ao desenvolvimento de dashboard. Então, a diferença de um fluxo de processo para esse daqui é que aqui nós temos como um output final, no fim, na ponta desse pipeline, um elemento visual que vai ser depois consumido pelo usuário. Esse usuário final, ele vai acessar esse menu de projetos, mas ele vai clicar no card do projeto criado e ele vai consumir aquilo que foi desenvolvido através de um dashboard comum, tá? Para finalizar esse overview, nós temos o menu de aplicativos. Então aqui é onde vai surgir cada vez mais aplicativos da comunidade, aplicativos internos do Gaio, para serem consumidos em conjunto com os demais projetos que você tenha criado. Aqui nós temos o menu de configurações, onde é possível fazer todas as configurações relacionadas ao white label, autenticação, servidor SMTP, a parte de permissionamento. Então eu quero permitir com que um usuário possa ter acesso a um determinado projeto ou a determinada fonte de dados. Aqui é onde é feito a criação dos usuários, as conexões com as fontes de dados e as configurações também daquilo que eu quero compartilhar com uma LLM e a própria criação e configuração com as APIs de LLM. Por fim, o menu de compartilhamento entre projetos. Então, eu posso compartilhar os dados presentes em um projeto com outro através desse ambiente. Esse ambiente de administração, né, de configurações do Gaio, ele só é acessível por meio de um usuário do perfil administrador. No Gaio nós temos 3 perfis. De usuário, aquele que só consome as informações criadas nos projetos e dentro desse projeto compartilhado para serem utilizados nas ferramentas de acesso rápido que nós temos ali no menu abaixo. O perfil de desenvolvedor, que é o que pode fazer de fato as construções, acessar o estúdio dos projetos, e o perfil de administrador, que tem um acesso geral a tudo. Então esse ambiente, um usuário normal e um usuário desenvolvedor, ele não consegue acessar. Bom, esse foi um overview sobre essas principais funcionalidades. Cada uma vai ser falada em vídeos subsequentes a esse, onde nós vamos entrar no detalhe, não só na configuração, mas também na manipulação do dado.
E todo esse pipeline, desde a conexão até o desenvolvimento e entrega para o usuário final consumir, vai ser tratado nos próximos vídeos. Até breve.